Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo a mais um podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente está num formato um pouco diferente, a gente está de férias aqui no interior do Rio Grande do Sul e a gente vai falar sobre um assunto que vem a calhar com isso, né? Que é as férias do pregador. Como a gente manter a nossa rotina como pregador, preparando a palavra, tendo o nosso devocional com Deus, mesmo estando de férias, né? Que é um momento que muda muito a nossa rotina. E aí, como a gente, mesmo num período diferente da nossa vida aí, de rotina, como a gente manter o nosso devocional com Deus? Bom, a primeira coisa é não tirar Deus da agenda. Sim. Tá, isso parece ser óbvio, mas é o que acontece às vezes, né? Tem pregadores que se atrapalham nesse período de recesso justamente por banir Deus da agenda deles. É como se, porque eles estão de férias, eles pudessem tirar férias de Deus, né? Então, assim, vamos pensar o seguinte, tem muito pregador que trabalha muito na obra, né? Tem aquela coisa da missão, escala, pregação e aquela intensidade na obra. Quando ele tira férias, obviamente que ele não vai pregar, ele vai ter lazer, ele vai descansar. Mas a gente precisa entender e desassociar obra do teu contato com Deus. Porque são coisas diferentes, né? Sim. Existe o Deus da obra, né? Que tu vai lá, trabalha, faz missão, tu prega, tu evangeliza. Mas tem eu com Deus em termos de relacionamento. Ele, meu Deus, individual, né? Individual. Então eu preciso desassociar isso e, em primeiro lugar, não tirar ele da minha agenda. Sim. Né? Eu vou manter Deus nessa agenda. Talvez, obviamente, de uma forma reduzida, né? Porque tu vai estar em lugares diferentes, a tua rotina muda, teus horários mudam, tu provavelmente vai estar com a família junto, né? Então, vai demandar a tua atenção. Existe uma adaptação, né? De ambiente, né? E de tempo também, né? Isso aí, adaptação de ambiente e de tempo. Então, a pessoa, ela tem que entender que vai haver mudanças, né? Mas Deus não pode sair da agenda. Sim. Isso é muito importante. Por que é importante não tirar Deus dessa agenda? Porque assim, quando a gente pensa em hábito, em costume, a gente entende que se leva 21 dias para construir um hábito, né? Um costume, Sim. né? Para aquilo ali virar rotina na tua vida de forma automática já, né? Isso aí. Então, assim, tu imagina, vamos supor que eu queira ter um estilo de vida que agrade a Deus por meio de busca, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de meditação e de estudo, né? E aí, de repente, nas férias eu corto isso de uma forma bem, né, radical. Eu tiro isso. Em 3 dias eu destruo esse hábito. Sim. Olha que perigo, né? Olha o perigo da coisa. Então vamos dizer que ao longo do ano eu levei um baita trabalho para me esforçar, para construir esse estilo, de ter um devocional, um momento com Deus, de me capacitar a estudar. Eu levei possivelmente 21 dias construindo até isso se tornar um hábito. E aí nas férias eu simplesmente tiro isso da minha agenda, em 3 dias esse hábito acaba. Tá? Porque daí depois das férias, para te retomar esse costume, tu vai ter que empregar mais esforço ainda. Sim, vai ter que girar a roda de novo, né? Vai ter que girar de novo, tu vai ter dificuldade de novo, de adaptação. Vamos dizer que tu seja uma pessoa que tu optou ao longo do ano ter o teu devocional com Deus de manhã cedo. Tu geralmente levanta um pouquinho antes para fazer isso, né? E aí nas férias não, vou dormir até mais tarde porque eu tô de férias, tá? E aí depois para te voltar é complicado, sabe? Sim. É complicado. O corpo ele não tá mais acostumado com aquele horário. Sim. Eu falei girar a roda porque tipo, sempre quando tu vai começar a botar alguma coisa em movimento, tu tem que fazer mais força, né, para tirar aquilo ali da inércia. Depois que aquilo ali tá girando, se torna muito mais fácil. É mais ou menos isso com o hábito, interessante. Né? Tu e aí emprega mais força. Isso, daí quando tu empurrar quando já tá andando, é muito mais fácil. É leve, né? Agora a hora que tu deixou parar, né, e vai empurrar de novo, tu tem todo aquele esforço de novo. E isso a gente olha em tudo, né? Por exemplo, fazer academia, começar a estudar algo específico, até mesmo no trabalho, às vezes, né? A forma com que tu vai pro trabalho, a forma que tu trabalha, né? Tudo demora pra te conseguir criar o hábito, depois é mais tranquilo. É mais fácil. Tu percebe, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de orar, né? Elas têm dificuldade nos primeiros dias. Sim. E até mesmo pessoas que estão começando a fé de ir na igreja, né? Sim.
Também. Tipo, até tu construir aquilo, demora mais, a oração é mais pesada, parece que é mais difícil orar, eu falo, parece que eu não digo nada com nada. Então, assim, 5 minutos com Deus parece meia hora. Sim. Então, por quê? Porque tu não tem aquele hábito construído. A mesma coisa quando tu vai ler a Bíblia, né? Tu começa a ler a Bíblia e aquilo é pesado, é cansativo, dá sono, eu não entendo. Mas à medida que tu vai fazendo isso todos os dias, aquilo vai se tornando uma experiência, algo comum. Sim. Então, a sacada desse podcast, então, é para deixar essa roda girando, né? Não deixar o hábito apagar. Exatamente. Não pode parar a roda. Se parar a roda, né, pode dar problema, né? Sim. Então, assim, eu não posso interromper um hábito que talvez eu levei muito tempo para construir. Sim, mas vamos falar só de devocional, que é eu com Deus, ou eu como pregador também, que é a parte da ação da obra? Os 3 pilares do pregador, né? A gente tem lá os 3 pilares que formam o pregador, que é o devocional, que é o momento dele com Deus, o conhecimento bíblico, né? E a técnica, que é a parte da fala. São 3 coisas que formam, né? Essa parte homilética que forma essa capacidade dele de levar para a igreja uma pregação inspirada por Deus e ao mesmo tempo inteligente, que o povo compreenda, né? Então eu preciso manter essa rotina dos 3. Entendi. Claro que tu vai fazer isso de uma forma mais reduzida, né? Mas tem um jeito de fazer. A gente tá falando o suficiente para manter o hábito, né? Manter o hábito. Até porque esse momento é lazer, é passar com a família, é concentrar os esforços, né, para outro lado. Né? Isso, o ócio, ele é produtivo. Sim. Tá? A gente tem que entender que tu ficar de bobeira, às vezes, é produtivo para a cabeça. Tanto que... É necessário. Né? É necessário. Dormir, por exemplo, é necessário. O cérebro precisa dormir, né? No sentido, não que ele pare, mas ele precisa descansar, o corpo precisa se renovar. Mas assim, tipo, eu preciso entender que Deus não sai da agenda. Eu posso reduzir algumas atividades, mas Deus não pode sair da agenda naquele período. Sim. Tá? Então a gente tem aí 5 dicas de como conseguir manter uma rotina com Deus, mesmo em período de férias. Rotina com Deus e como pregador, né? E como pregador, isso aí. E qual que é a dica número 1? Bom, a primeira, gente, eu acredito que vocês vão se identificar, que é começar o dia com Deus, tá? Tem pessoas que conseguem manter uma rotina com Deus no turno da noite, depois que acaba o expediente, que os filhos dormiram, ou que encerrou os trabalhos, aí ele, antes de dormir, ele tem aquele período com Deus, tá? Beleza. Esse modelo à noite pode ser que ele dê algum problema quando é em período de férias. Porque a pessoa vai ter atividades ao longo do dia, quando tu tá de férias, tu tem muitas atividades geralmente, né? Lazer, se tu vai viajar, tu quer conhecer os lugares, tu quer passear, tu quer caminhar, enfim, tem muita coisa diferente, né? Nos 3 turnos, vamos dizer, né? Tem pessoas que optam por umas férias mais tranquila, mas mesmo assim sempre tem, né, atividades diferentes com a família. Então pode ser que a pessoa acabe deixando para depois e esqueça. Ou quando ela vai fazer, ela já tá muito cansada. E acaba não fazendo. Entendi. É porque até mesmo, né, às vezes vai dar uma caminhada, vai andar de bicicleta, chega de noite e já tá morto, né? Sim, aí tu te atira no sofá e acaba dormindo, pegando sono. E tipo, durante a semana tu tem a rotina de acordar cedo, então tu vai dormir cedo, né? Aí chega nas férias quer olhar um filme. E às vezes o filme é a última coisa que tu faz, né? Porque tu já acaba dormindo ali mesmo. Olhando o filme mesmo, né? Sim. Isso, então tipo assim, ó, a dica que eu dou é seja mais esperto, né? Como é que eu vou dizer assim? Seja precavido. Então, o que eu faço? Faço de manhã. Entendeu? Ele levanta um pouquinho mais cedo. Tipo assim, não tô dizendo que vai madrugar, que nem faz isso durante a semana de trabalho, né? Não, mas tipo assim, se tu vai acordar às 10 da manhã, no período de férias, acorda às 9h30, por exemplo, tá? Meia horinha antes. Meia horinha antes. E faz o teu devocional, ora, lê a palavra. A palavra lida não como pregador, aquela palavra, né? Isso pra quem tem o costume de fazer o devocional à noite, né? Tu tá falando. Porque quem já tem de manhã, mantém. Só vai alterar um pouquinho o horário, né? Vamos dizer que tu faz às 5 da manhã, 6 da manhã, tu vai fazer às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, né? Mas assim, coloca isso no primeiro momento do dia. Pra garantir. Gente, a gente precisa garantir. Porque a carne luta. Entende? A gente não pode achar que é um super crente. A carne luta. E tu sentir preguiça de fazer é normal. Entende, gente? É normal, né? Então, assim, faça isso antes.
tá? Então comece, antecipa as coisas, seja mais prudente, faça no começo já. Não é que, vou fazer para me ver livre, não. Faça no começo para garantir que Deus vai ter um momento no teu dia. Na verdade, eu particularmente, eu penso que isso tem que ser sempre, no primeiro momento, que é como se eu entregasse a primícia do meu dia para Deus, né? A primeira parte é para Ele, né? Mas isso é uma coisa minha. Mas vamos dizer, que nem eu disse, tem pessoas que têm os seus horários diferentes, né? Tem gente que gosta de fazer isso de tarde, depois que termina o serviço, que os filhos estão na escola. Justamente por causa daquilo que a gente falou, que é a rotina, né? E levando em conta, não é que a gente está dizendo, que... orar e coisa é uma obrigação que a gente só faz por obrigação, mas não, a gente sempre bate na tecla, e quem escuta os podcasts entende isso, que nem sempre a gente tá com vontade de orar, né? Às vezes a gente tem vontade de orar no meio do dia, às vezes, né? Mas às vezes não dá vontade, né? E a gente bate nessa tecla que a gente tem que ter uma rotina, né? Para manter uma constância de não orar somente na hora que tem vontade, mas a gente conseguir orar todos os dias sem falta, né? Então por isso que a gente está falando disso, de trazer isso para o primeiro horário da manhã, porque sim, nas férias em algum momento, em algum dia vai ser uma obrigação, mas é aquela questão da rotina de sempre a gente fazer isso, né? Exatamente, porque assim, senão a gente se cria aquele crente que só ora quando tem luta. E aí, e se for ver, a gente só vai ficar redemoinhando no deserto, meu povo. Sim. Porque enquanto a gente só orar a Deus e buscar Deus enquanto estiver em luta, Deus não vai tirar a gente dali. Sim. Né? É verdade. Tem pessoas que, por exemplo, se desvia quando Deus abre a porta do emprego. Sim. Deus abençoa com o emprego, ele se desvia, nunca mais vai na igreja. A gente vê bastante casos desse na igreja. Muitos. Que não conseguem se manter na fé por causa disso. Né? Enquanto elas estão pedindo alguma coisa, elas estão ali. É ou não é? Sim, fazendo campanha, orando, jejuando, se quebranta e são super crente. Deus mandou a benção, acabou o crente, gente. Sim. Então a gente não pode ser cristão só no período da luta, né? Aí que tá. E se eu tô num período de férias, que é um período de lazer, de alegria, de felicidade, por que eu vou tirar Deus desse momento? Sim. E essa primeira dica eu acho que é interessante até a gente falar, porque assim, nas férias a gente liga um botão off pra muita coisa. Muita coisa, né? sim. Tipo, muita coisa que antes tu te privava, por exemplo, não vou assistir um filme de noite, não vou fazer tal coisa. Agora nas férias muda. E aí, como a gente tá falando de rotina e que às vezes a oração, sim, ela é uma obrigação, porque tá ali no teu script, tá na tua rotina pra te não deixar a desejar nessa parte, então a tendência é que a gente ligue até um botão off pra isso. Não. O ano inteiro eu fui, né, fielzinho ali na oração, agora eu não vou manter. Não, isso ainda tem que existir, né? Tem que existir, porque Deus, ele se relaciona com a gente, né? Sim. Tu não diz assim pra tua esposa, pro teu marido, pro filho, olha, eu tô de férias, não fala comigo. Sim. Esse momento é meu, né? Sim, não, tu tá junto. E principalmente conforme está a maturidade da pessoa na fé, né? O quanto tempo ela já consegue fazer isso, né? Se tá no início, é mais importante ainda ela manter essa rotina, né? É porque, é que nem a gente disse, né? O hábito, ele leva tempo pra ser construído. Sim. Não é da noite pro dia, gente. Não é. Não tem como dizer, eu orei hoje, como eu gosto de orar, e amanhã eu vou orar de novo. Pode ser que amanhã tu não esteja com tanta vontade, que nem tu disse. Mas tu tem que orar igual. Sim. Entendeu? E esse é o primeiro pilar, né, ali da pregação que a gente fala, que é o devocional. Exatamente, o devocional. Então, por exemplo, outra coisa que entra o pilar do conhecimento, tá? Que é a questão de eu ter a palavra de Deus em mim, seja por meio de uma leitura devocional ou mais investigativa. É interessante, por exemplo, a gente estar equipado nas férias. Tá, a dica 2. A dica 2, tá. A dica 2 é esteja equipado. Vou fazer uma pergunta, tá? Quem tá nos ouvindo aí, quando você viaja, você coloca a sua Bíblia na mala? Entendeu? Coloca ali o teu livrinho de estudo, alguma coisinha ali que tu tá fazendo, a lição da tua igreja. Vai na mala junto? Interessante, né? Sim. Tu te programa pra isso, né? Pois é. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu tenho tudo no celular. Não é a mesma coisa, né? Sim. É um suporte válido, claro que é. Mas quando tu pega um celular na mão, tu não vê uma Bíblia nele. Mas vou te dizer assim, a pergunta certa é a seguinte, tu leva aquilo que tu tem o costume de estudar em casa
para as férias, porque se a pessoa tem o costume já de ler no celular, beleza, né? Mas agora ela não lê no celular em casa. E aí para as férias ela não só leva o celular. Não vai funcionar. Tá mostrando que já não tem o interesse de levar isso aí para as férias, né? É porque assim, ó, pensa o seguinte, ó, o que os olhos vê, o coração sente. Sim. Eu levo a minha Bíblia, levo um livro. De repente, não um livro que eu tô lendo na rotina do dia a dia, mas um livro diferente. Sim. Tá? Mas a gente que é pregador sabe, tudo que a gente lê entra pra dentro e algum dia sai. Algum dia vai surgir uma inspiração, algum dia aquilo vai ser usado em alguma pregação, né? Beleza. Mas é importante botar na mala isso. Eu aprendi isso com meu esposo. E olha, gente, eu tinha muitos anos de crente, tá? Muitos anos de crente. E eu não levava meus materiais para as férias. E um dia, logo que a gente casou, eu vi ele, nas primeiras férias que a gente teve, depois que a gente casou, acho que fazia 1 ano de casado, ele levando todos os materiaizinhos dele de leitura, Bíblia, livro de lição, de estudo, livrinho não sei do que. Eu digo, mas pra que tudo isso? Ele disse, para eu ler? Eu disse, mas vamos estar de férias. Ele disse, mas não de Deus. Eu lembro dele trazendo os livros. Numa mochila só pra aquilo, gente. Sabe? E assim, aí tu olhava a outra mala dele, não tinha quase nada, né? Roupa era só uma muda de cada. Mas assim, rotina, leva, esteja equipado, né? E o que ele fazia de manhã? Tu lembra quando até a gente vinha pra cá? Sempre. Primeira coisa, as leiturinhas dele. Então assim, a gente precisa estar equipado. Então, carrega a sua Bíblia junto, pelo amor de Jesus, né? Carrega a Bíblia, gente. Tu é pregador. Carrega, tu não sabe se não vai precisar usar. Sim. Né? É verdade. Carrega a Bíblia, carrega lá teus livros de estudo que tu esteja fazendo e tira um momento das férias no dia para fazer isso. Pode ser no momento da oração, depois da oração, vou ler a Bíblia, vou dar uma lida, uma estudada, né? Vou estar ali naquele momento com Deus, tá? É importante. E aí entra a questão 3, a dica 3, que é: reflita sobre as coisas de Deus ao longo do dia. A gente sabe, por exemplo, que nós, enquanto pregadores, a gente lê um texto, a gente fica meditando nele, pensando, e a gente dá umas viajadas, né? A gente pensa assim, o que dá para pregar dali? A gente sempre tenta trazer aquilo para uma pregação, mesmo inconscientemente, né? Então é interessante que nesse momento que tu estiver lendo a palavra, algum trecho de um livro, tu refletir aquilo em relação às coisas de Deus, né? Pensar nessas coisas assim, de um jeito que venha ter uma inspiração. Isso é interessante, é um jeito de ter uma inspiração, né? E com base nisso também, não só por meio da leitura, e dentro ainda dessa dica, tem uma outra forma que é observar as coisas. Todo pregador, ele é um bom observador, pelo menos deveria. Sim. Tá? Ele tem que observar as coisas da vida. Daqui a pouco ele tá parado, ele vê uma vaca passar, que nem nós aqui, a gente enxergou agora uns boizinhos passar. Daqui a pouco ele tá no meio da natureza, ele vê o passarinho, ele vê alguma coisa. Ali ele olha, ele medita, ele tira uma lição. Ele pode ter uma inspiração. Até uma formiguinha, meu povo, que tá andando no chão, em trilha, carregando um peso maior que ela. Então tudo pode gerar uma inspiração. Tu tá ali numa praia, de repente, sentado, olhando o mar, tu vê um pai com um filho, mostrando o mar pro filho, ensinando o filho a nadar. Enfim, tu tira muitas lições interessantes partindo das coisas que tu observa. E é um momento mais fácil para isso, as férias, né? Porque tu tá desacelerado. Né? No dia a dia normal, até a gente... Às vezes tem uns momentos que a gente pode refletir, mas a gente já tá pensando na próxima tarefa, no que tem para fazer amanhã. Nossa, eu não posso me esquecer daquilo porque aquilo é importante. Se eu esquecer, pode prejudicar isso e aquilo. E nas férias, não. Nas férias tem geralmente a gente tá bem, vamos dizer assim, organizado, tá tudo resolvido e tu só vai ali para curtir mesmo, né? Então acho que o momento é melhor para se refletir do que não quando não está a cabeça férias, tá mais vazia, né? Sim. Tipo assim, tu não tá com tanta coisa na cabeça assim. Sim, as obrigações geralmente já estão resolvidas, né? Só vai se fazer algo de novo, ter alguma obrigação do serviço, faculdade, qualquer que seja, quando voltar, né? Isso, e aí, tipo, tu tá ali com a cabeça aliviada, entendeu? É mais fácil de tu observar, de tu refletir, de tu tirar uma lição. Então é interessante refletir nas coisas de Deus. Eu posso estar no meio de um barco atravessando uma lagoa,
eu posso estar subindo numa árvore, posso estar até deitado numa rede. Não importa o lugar, desde que eu medite nas coisas de Deus naquele dia. Sim. Né? E até fica uma dica, depois que a pessoa sair do momento de férias, tentar levar essa reflexão mais profunda, mais, vamos dizer assim, maior, para o momento que não está de férias, né? Isso aí. Porque isso é importante, né? Em vários aspectos, né? E essa questão da reflexão e observar as coisas, eu dou uma dica, tá? Anota se tu tiver algum insight, alguma ideia nessa hora. Porque às vezes tu tá ali, Deus fala contigo, tá? Com alguma coisa que tu vê. Tu pode estar andando de bicicleta, Deus tá falando contigo. Tu pode estar tomando banho de rio, tu tá tomando banho no mar, tu pode estar dentro de uma piscina. Ele vai falar em vários lugares, ele não é limitado, ele não é engessado. Então se tiver alguma ideia, anota essa ideia. Mesmo que tu não vai explorar para montar uma pregação ali, mas anota num lugarzinho que tu vai lembrar depois. Sim. Né? Porque às vezes vem assim, né? Uma palavra, uma frase, a inspiração ela vem por meio dessa reflexão. Sim. Então assim, ó, é legal, gente, a gente ser um bom observador, tá? Porque se a gente consegue observar o meio, a gente consegue extrair lições desse meio que é muito compatível com a vida e a rotina das pessoas. Sim. Então isso dá muito mais peso na pregação, muito mais autoridade, muito mais compatibilidade com aquele que vai nos ouvir. Né? Então tenta extrair inspiração das férias, dos lugares, dos passeios. E a reflexão é que traz muitas sacadas da Bíblia, né? Porque quando a gente, por exemplo, tá ouvindo uma pregação, né, de uma pessoa, tu tá ouvindo a reflexão dela, né? Então, às vezes é bom tu não ouvir pregações e ler a mesma palavra que o pregador tá falando, só que tu ter as tuas reflexões, tentar ver como é que aquilo ali se aplica na tua vida. Né? Porque até lembro que um podcast eu falei que quando tu escuta a pregação, tu tá vivendo a experiência do pregador. Né? E eu sempre bato em cima que tu tem que viver as suas experiências. E as suas experiências, na maior parte, está em cima de reflexões daquilo que tu vê. Fez. Imagina o seguinte, tu tem aqui a tua vida e aqui do outro lado tu tem, né, a Bíblia, tu tem Cristo. Né? E a reflexão é algo que tu consegue encontrar como aplicar aquilo ali, né, um texto de mais de 2000 anos, né? Como tu consegue aplicar isso na tua vida nos dias de hoje. Que aí a gente começa a ver muitas coisas que a gente tem que melhorar. Por exemplo, na Bíblia não fala sobre redes sociais, mas através de uma reflexão, aquilo que Cristo deu a entender, né, tu consegue aplicar isso. E agora tu consegue viver a tua vida de acordo com Cristo nas redes sociais também. Mas isso precisa de reflexão. Cada um tem sua cultura, cada um foi criado de um jeito, cada um foi formado de um jeito. E precisa de uma reflexão, cada um própria da sua própria vida para conseguir aplicar isso. Então a reflexão é importante por causa disso. Sim, né? Totalmente. Ela tem que estar presente o tempo todo. Sim. Tu tem que ser um bom observador. Como é que tu não vai observar as coisas? Se tu não observa o teu meio, tu é indiferente ao meio. Claro. E aí, se tu é um pregador indiferente, o que tu prega lá em cima não tem nada a ver com as pessoas. Sim, sim. Às vezes nem contigo, né? Nem contigo. Porque aquilo ali vamos dizer assim, o eco de outro pregador. O eco de outro, que mensagem não tem de nada outro. a ver contigo. Exatamente. Né? É bonito, mas não tem nada a ver contigo. Isso aí. E tu vê assim, ó, pregadores bons, eles são bons contadores de histórias. Tá? Isso é uma afirmação que vários estudiosos da área da homilética dizem. Tu tem que saber contar a história. Que é a questão de prender atenção, né? Tu conseguir fazer... às vezes, pessoas que não sabem contar a história direito são pregadores, às vezes, com baita conhecimento, baita inspiração, só que não consegue te prender a atenção, né? Não consegue prender, porque ele não consegue narrar cenário, ele não consegue narrar os personagens, as emoções dos personagens. Sim, a pessoa fica perdida escutando, né? Não consegue fazer a... E o legal de quem sabe contar história, por exemplo, ele tá sempre fazendo um paralelo entre a história da Bíblia com o cotidiano. Sim, sim. E quem é que faz essa ligação? É alguém que observa o cotidiano. Que tem reflexão, né? Que tem exatamente reflexão, a terceira dica. Que é um bom observador. Então observe, tá? Observe, reflita em cima daquilo que observou. Se tá vendo lá um pai que tá ensinando o filho a nadar no rio ou no mar, faça uma reflexão em relação à paternidade de Deus. Né? Que o filho sente medo da água, o filho não sabe bater os pezinhos. Esteja né? com as antenas ligadas. Isso aí, boa, né? Então, tipo assim, tem que refletir, tem que observar e refletir. Essa é a terceira dica, né? Essa é a terceira. Qual que seria a quarta? Bom, a quarta dica é ligue o radar, tá? Porque assim,
Por que ligar o radar? Porque não é porque eu tô de férias que eu não vou pregar. Talvez não da forma convencional, né? Microfone, púlpito, alguma igreja chamando, às vezes acontece, né? Tu tá num lugar, a igreja descobre que o pregador tá lá e pode pregar essa noite, pode pregar, não sei, né? E a pessoa tá lá, não, né? E não tá querendo pregar. Mas pode ser que tu tenha que pregar mano a mano. Né? Então vamos supor assim, eu tô lá no restaurante e tal, o garçom vem e me atende. Se tu tá ligado no espírito, se tu tá com o teu radar ligado com as coisas de Deus ali, não é porque eu tô de férias que eu não vou andar em espírito, né? Pode ser que o Espírito Santo te dirija a conversar com aquele garçom, a falar alguma palavra pra ele. Sim. Entende? Falar alguma coisa sobre Jesus pra pessoa. Sim. Eu tô na praia, pode ser que a pessoa do lado, agora com a pandemia, né? Eles estão dizendo para não chegar tão perto, mas vamos dizer que tem alguém do lado. Às vezes surge um assunto, né? Surge um assunto, até exatamente. Por causa do momento, tá parado, tá as pessoas sem fazer nada, né? Aproveitando o ambiente. É parecido com o final ali da terceira dica que a gente disse ligar as anteninhas, né? Mas aquilo ali era para uma reflexão, olhar a situação e tirar uma palavra. Agora sim, tu tem uma oportunidade de pregar, né? Aproveita. Aproveita. Não é porque eu tô de férias que eu vou me esconder, nem vou dizer que eu prego. Sim. Entendeu? Porque às vezes a gente nem quer saber, nem quer ser identificado como crente, pra ninguém te chamar pra orar, ninguém te chamar pra pregar, né? Não quero saber, né? Mas não, daqui a pouco, tipo assim, esteja atento, né? O garçom, os atendentes do hotel, sempre vai ter alguém perto precisando ouvir uma palavra. Então, assim, não perca o hábito disso também, né? Esteja atento, pode ser que alguém esteja precisando ouvir a tua palavra. Sim. E vamos combinar, né? O pregador, ele sabe falar as coisas, ele sabe como começar, ele sabe como atingir o coração de alguém de um jeito muito mais assertivo. Porque ele tem essa capacidade, essa unção de Deus para fazer esse tipo de obra, né? Então não é porque eu sou um pregador ou uma pregadora que só prega em igreja que eu não vou aproveitar a oportunidade de pregar no mano a mano, na rua, na praia, no rio, no hotel, no restaurante, no passeio de barco, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Eu vou te dizer que eu sou péssimo nisso. Eu sou péssimo em, tipo, a pessoa tá ali no mano a mano, eu fico sem assunto muito rápido. É que tu é muito envergonhadinho. Tem isso, mas tipo, eu preciso pensar muito, né, antes de falar. E quando tu tá numa conversa mais espontânea assim, eu tenho dificuldade, entende? Pois é, aí que tá, né? A gente tem que... Uma coisa interessante que tu falou, quem geralmente é introspectivo, é mais tímido, ele tem dificuldade de iniciar assunto, de começar uma conversa, de desenvolver uma conversa, né? Isso é um perfil. E não necessariamente essa pessoa não se desenvolva bem numa pregação, ela pode ser boa numa pregação, mas assim, no particular, ali fora, né, pode ser que tenha dificuldade. Mas aí que tá, a gente tem que pensar o seguinte, tem pessoas que precisam me ouvir. Talvez para aquele garçom, para aquele atendente, para aquele vizinho lá da casa da praia, tu vai ser a única pessoa naquele mês que vai falar sobre que vai falar sobre aquilo dali. E vamos combinar, vou voltar a dizer, o pregador sabe pregar. Ele sabe como falar de Deus de um jeito que as pessoas entendam. Então, por que Deus tem que usar outras pessoas para falar dele? Porque tem muito pregador que acha que o ministério dele é só no púlpito. Eu sei que são coisas diferentes, né? Pregar na igreja e evangelizar são coisas diferentes. Mas o principal id da igreja é anunciar as boas novas a todos os povos. Sim. Até tem uma dica para isso que eu vi, foi o pastor o Luciano Subirá, que ele falou de um rapaz que fazia manutenção nas casas e ele levava uma Bíblia e ele deixava essa Bíblia dentro da maleta de ferramenta dele e quando ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era tirava a Bíblia e botava num lugar bem exposto pra pessoa perguntar. Porque aquilo ali ia gerar um assunto e ele conseguiria introduzir o assunto da palavra, né? Enfim, de Cristo. Baita estratégia. É uma boa ideia. Eu já vi diversas pessoas, o pai faz isso, né? O pai sempre fala, não, que lá na igreja a gente fala assim, não sei o que. Ele sempre traz o assunto da igreja pra uma hora a pessoa perguntar. É bem assim então mesmo. É importante cada um bolar a sua estratégia. Né? Isso aí. É um assunto pra dar uma abertura, né?
Porque daí já pergunta, mas qual é a igreja que tu vai? A gente vai tal igreja. Como é que é a igreja tal? Daí tu já começa. Aí já introduz um assunto, né, referente à igreja, né? É uma boa estratégia, tu ter algo material que venha gerar essa curiosidade, né? É legal. E é interessante pensar que a gente tem que anunciar. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso não vale só para as férias, né? Vale não, tudo, né? Exatamente. Mas ali o período de férias, às vezes o pregador acha que tô em recesso. Sim. Sabe? Tô de recesso, né? Não. Ó, por exemplo, daqui a pouco, pega lá o celular, grava um videozinho. Olha, estou aqui, estava meditando, quão grandes são as coisas de Deus, olha a perfeição da natureza. Fala algo, as pessoas na internet vão te ouvir, entendeu? Ali, de repente, tu tá de férias, mas outras pessoas estão lá na correria do dia a dia. Aí vem uma mensagem ali para uma gravaçãozinha de celular, ali tu com a cara toda vermelha do sol, de repente, mas tu tá ali levando uma palavra e aquilo vai edificar alguém que tá lá na rotina ainda, entende? Sim. Então a gente tem que estar com o radar ligado. Até no stories do Instagram, né? Eu sempre, quando eu posto alguma coisa assim, eu sempre posto com alguma música assim, falando sobre gratidão, falando sobre Deus. Porque tem muitos amigos ali que não são cristãos, né? E eles acabam vendo que, tipo assim, eu agradeço a Deus por causa daquilo ali, porque eu acredito, entende? Então, e isso é uma forma de evangelizar. É uma forma de pregar, né? Também. É uma forma de pregar também, né? É um simples história ali com a música que tu monta em 2 minutos, né? E é interessante porque tu acessa quem é crente e quem não é. Sim. Então, assim, bota uma foto, uma música, ou um textinho, uma mensagem, né? Já pregou. Sim. Entende? Aí que tá. A pessoa faz uma associação, né? Muitos dizem hoje que tudo é por acaso, né? Que o universo é por acaso, que tudo começou do nada e tal. E quando tu coloca isso aí, a pessoa já vê, né? Diz, não, o Leno acredita nisso, né? Pô, isso faz sentido, não faz, né? Não, é muito melhor acreditar que Deus criou a Terra do que nada, né? E interessante que às vezes as pessoas, elas admiram a gente. Até quem não é da igreja. Sim. E tem a gente como uma referência para alguma coisa. Em algum aspecto. Exatamente. Em algum aspecto. Pode ser profissional, né? Daqui a pouco eles não te conhecem como pregador. Sim. Mas eles sabem que tu é um profissional responsável, que tu é honesto. Eles têm uma referência na área do trabalho. Então eles têm tu já como uma referência. O ethos do pregador que a gente fala, né? Que é a reputação. E aí isso eles vão ter... Tu já vai ter um canal de acesso maior para veicular alguma mensagem. É tipo um marketing inconsciente, né? Inconsciente. Tu vai trabalhando na marca de Deus, né? E aí chega um momento, né, de alguém falar de Deus, é muito mais fácil a pessoa absorver isso, né? Sim, até porque, tipo assim, ó, a gente é um representante dele. Sim. E a gente tem que ser um bom representante, né? Um bom exemplo, né? Tem que ser um bom exemplo. Então, eu preciso, no caso, trazer para essas pessoas uma palavra. E se elas me têm como uma boa pessoa, a facilidade de acessar, né? Sim. Por isso fica uma dica aí muito importante, meu povo. Cuidado. Às vezes o pregador é um pouco carnal, né? Tem pregador que é mais espiritual, mas tem pregador que às vezes sai um pouquinho do espírito, né? E não é porque a gente tá de férias que a gente pode xingar o cara do estacionamento, que a gente vai xingar o garçom, o dono do restaurante, que a gente vai ser mau testemunho. Você é cristão ainda, né? É cristão ainda, olha o bom testemunho, né? Pensa que um dia tu pode vir a pregar para aquela pessoa. Não, isso aí, a pregação, o exemplo às vezes é o maior pregador, né? Tem muitas pessoas, aí? Principalmente para as pessoas que elas não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra. Nós que somos cristãos, a gente sabe que não deve basear nossa fé em homem, né? Que a gente não deve olhar para o homem, a gente deve olhar para Cristo. Só que as pessoas que não conhecem a Cristo ainda, às vezes, ela não sabe dessa palavra, né? Semana passada eu vi um relato que a pessoa se escandalizava com as pessoas na igreja. Só, olha, eu fico com o pé atrás, porque eu sei que a igreja é uma coisa certa, a gente tem que fazer as coisas certas. E as pessoas que vão lá, eu vejo que às vezes não tem uma conduta correta, né? O meu argumento foi que, de fato, nunca vai ter uma pessoa correta. E se algum dia ele achar uma igreja perfeita, não entra lá que ele vai estragar. Ele vai estragar a igreja. Né? Isso aí o pai sempre fala. Então, tipo, essa é a visão daqueles que ainda não conhecem a Cristo. E não é que tá certo, mas é comum as pessoas pensar isso. Então, o bom exemplo, ele é fundamental pra gente ajudar as novas pessoas a se converter. Né? O maior pregador que tenha teu exemplo em algum aspecto. Porque as pessoas, elas não conhecem Deus, que é um ser divino, Sim. que tu não vê,
né? Mas elas veem os homens que estão ali representando Deus, estão falando em nome dele. Se muitas pessoas, anos de igreja, já não entendem isso. Não entende isso. Imagina aquela pessoa que só ouviu falar, né? Isso e sabe mais ou menos por cima o que é Deus. Né? Daí tu pensa assim, a pessoa, ela vê o pregador como um representante. Sim. Ela vê o cristão como um representante. Então a gente tem que ser um bom testemunho aí, tem que ficar com o radar ligado, cuidado, vigia bastante para ser uma pessoa gentil, educada, tá? Seja gentil, seja educado. Não brigue no trânsito também, tá lá na fila. Não só nas férias. Não só nas férias, tá? Mas tá lá na fila, porque geralmente tranca tudo numa cidade em período de férias, né? Sim. Aí tá lá no trânsito, né? Daqui a pouco teu carro não tem ar-condicionado, aquilo já vai irritando, já vai, né? Cuidado, vigia, gente, vigia, porque a gente tem que ser gentil, né? Daqui a pouco o rapaz lá do semáforo vem e pede alguma coisa, não briga, não grita, não xinga. Tu não precisa dizer eu não vou te dar. Diz eu não tenho, né? Então, tipo assim, seja educado, sabe? Quando falar, olhe nos olhos das pessoas. Quando vir o garçom, olhe nos olhos, diga obrigada, né? Diga obrigado. Sabe que a etiqueta social diz pra gente não fazer isso? Quando tu faz aula de etiqueta, eles dizem que tu não precisa falar com o garçom. Que não é elegante tu dizer obrigado o tempo todo. Tá? E, por exemplo, a etiqueta social ainda diz, se cair um pano no chão, tu não tem que juntar, porque não é legal. É o garçom que junta. E, pelo amor de Deus, né, gente? Né? Então, assim, imagina... Quando eu vou em pizzaria, se ele serve 10 pizzas pra nós ali... As 10 vezes tu diz obrigado. Eu também. Toda hora. Obrigado. Obrigado. É costume, obrigado. Né? E olhe nos olhos. Olhe nos olhos. Imagina, tu tá lá atendendo as pessoas e aí de repente tu vai numa mesa e aquela mesa alguém te disse obrigado olhando nos olhos. Tu vai ver que tem alguma coisa diferente ali. Sim. Tu sente algo diferente. Então o pregador ele já vai criar um clima pra dar uma palavra. Não precisa pregar muito. Daqui a pouco só dizer assim, que Deus abençoe teu dia, muito obrigado por nos servir, estava muito bom. Isso já vai fazer diferença na vida daquela pessoa que estava ali te atendendo. Sim, com certeza. Entende? Então o pregador ele precisa ser diferente, fazer a diferença. Então a gente tem que estar com o radar ligado. Bom testemunho, boa conduta e aproveite a oportunidade, pregue em tempo e fora de tempo. Exatamente. E qual que seria a quinta dica? Bom, a quinta e última dica, ela é clássica pelo seguinte, tá? O cérebro da gente precisa ser alimentado, tá? Senão atrofia, é ou não é? Sim. Tu não vai passar as férias todas parado, tu vai fazer atividade física. E também é uma época que a gente mais faz atividade física, né? Sim. Então assim, alimente o cérebro, exercite o cérebro. E como é que eu posso fazer isso? Por meio de leitura, um videozinho, algum post, algo que traga informação. Entende? Eu preciso colocar informação de um jeito mais que exija mais reflexão, mais pensamento, mais análise minha. Então, por exemplo, nós pregadores, tá? Durante o dia, coloque para dentro alguma informação técnica da pregação. Sim. Um podcast, por exemplo. Podcast, né? Uma postagem, um carrossel, algum card, algo que te informe, algo que te faça pensar. Sim, até pregação, né? Tu pode escutar, mas de uma forma mais analítica. Analítica, né? boa. Tentar entender o que o pregador tá usando, por que ele usou aquele exemplo, né? Ou por que ele não deveria usar aquele exemplo. Muito bem. Ou tipo, fez a introdução, não fez? Sim. Por que eu achei que não me prendeu a atenção essa pregação? Eu acho que ficou muito prolongado tal parte. É um exercício, tu tá alimentando o cérebro, né? Tu tá exercitando, né? Então, por exemplo, a nossa página, as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, a gente tem vários conteúdos para pregadores. Pode perfeitamente estar ouvindo podcast enquanto tá ali na beira do rio. Sim. Entende? Ou, por exemplo, tem pessoas que talvez você siga nas redes sociais que todo dia está postando conteúdo para pregador, seja na área da linguagem, na área da teologia, hermenêutica, na área da técnica, da homilética. Vai lá, dá uma olhada no que está sendo colocado e pensa naquilo, alimenta, exercita de algum jeito, né? Sim. Ao longo do dia, né? Se quiser fazer isso no primeiro horário junto, no período ali do devocional, dá para fazer também. Isso não tem uma, né? Mas assim, tem que ter um momento de informação no dia. Ou a leitura de um livro, por exemplo, né? Acho que a leitura é uma boa
Uma boa opção porque tu fica muito tempo parado às vezes, né? E às vezes é até bom pra quem não tem o costume começar a criar o hábito, né? Criar o hábito aí nas férias. Desenvolver novos hábitos nas férias. Isso é legal. Só que hábitos que vai te trazer alguma coisa boa, né? Tipo, vou começar a consumir um conteúdo da página Natal, eu vou começar a ler um livro, porque às vezes a pessoa, ela, tipo, não tem o hábito de ler porque nunca leu. Isso. Né? E aí começa a ler, ele gosta e tira isso das férias também e leva pra vida isso normal. É legal. E até, inclusive, tem audiobooks, né? Tem livros que são em forma de áudio. Isso é bom pra dirigir, né? Esses dias eu tava pesquisando lá a vida de Spurgeon. E eu comprei uns livros lá sobre a vida, estilo de pregação e tal. E ele tá lá naquele livro Heróis da Fé, né? Tem um livro Heróis da Fé que tem um capítulo pra ele. E eu já tinha lido. E aí eu descobri que tinha um audiobook dele, desse capítulo em específico. Eu escutei isso enquanto eu lavava a louça. Sim. Imagina. E é rápido, né? E é rápido. Entendeu? Então, tipo assim, eu tava ali fazendo uma tarefa que eu não podia deixar de fazer. E ao mesmo tempo eu tava me informando de alguma coisa. Então aí no período das férias, em algum momento, se tu quiser conciliar, dá pra conciliar. Tem audiobook, tem vídeo, tem muita coisa. Audiobook, como é que é a experiência? É a mesma de ler? Não é a mesma de ler, tá? É que eu gosto de ler, né? Sim. Porque é a voz de outra pessoa e às vezes essa voz, ela tem o ritmo dela, a entonação dela. Quando a gente tá lendo, a gente escuta a nossa voz lendo. Sim. Né? Tipo assim, sei lá, como manter a rotina com Deus. Eu escuto eu me escuto. Sim. Quando tu tem um audiobook, tu escuta outra pessoa, como se fosse outra pessoa lendo mesmo, tá? Então, para uns pode ser uma experiência boa, outros pode achar um pouco, talvez cansativo, por causa que é a voz de outra pessoa. Mas o bom disso é que tu pode ouvir enquanto tu tá fazendo outra atividade. Sim. Eu falo questão de processamento, assim, das informações. Porque quando tu tá lendo ali, querendo ou não, tu tá juntando sílabas, tu tá processando isso. Tá processando. Né? Processando palavras, tá processando pontuação, né, ali. Enfim. Tu aprende mais. Mas eu digo, tipo assim, tu não consegue focar melhor no conteúdo? Não, é que assim, quando tu tá lendo, tu tá aprendendo muita coisa, tá aprendendo o código, né, a linguagem, a palavra como é escrita, a pontuação, isso tudo ajuda a gente na correção de quando a gente escreve, fala e tal. Na hora do áudio, tu só tá com o teu modo sensorial auditivo acionado, tu não tá com o visual, tá? Porque quando tu tá lendo, tu mesmo lendo, tu aciona o visual. Sim. E aí tu vai fazendo a codificação, né? Agora, ouvindo, tu só tá com o ouvido acionado, tá? Então vai exigir de ti atenção também. Porque eu tô ouvindo e preciso ouvir mesmo, não só ter o barulho na cabeça, né? Então isso é interessante que tu falou, porque é legal da gente fazer isso com atividades que não exijam também nossa atenção. Até eu falei isso por causa de um complemento, né? Tipo, eu li aquele capítulo lá do livro, beleza? Depois eu tento escutar pra ver se eu consigo absorver mais Dá alguma pra fazer coisa. o teste. Porque é uma experiência diferente. Experiência diferente. Isso que eu tava Legal. pensando. Dá pra fazer o teste, dá pra testar. E quem quer ver como é que é o jeito que gosta. Até porque, assim, tem livros que não estão em forma de áudio, né? Então, daqui a pouco a pessoa vem a gostar muito desse formato, mas não... Daqui a pouco não tenha disponível o livro que ela quer, por exemplo. Sim, porque geralmente a leitura, né? O consumo de um livro para estudo, a gente não lê só uma vez, né? A gente lê várias vezes ali a mesma coisa, às vezes para absorver mais, né? Isso. Agora, essa parte aí do alimente o cérebro, na questão que tu falou da leitura, é legal o seguinte, ó. Quando tu tá lendo algo, pode ser qualquer tipo de texto. Automaticamente o teu cérebro está sendo treinado na parte linguística, na parte técnica da fala. Porque um livro, ele foi pensado antes de ser escrito. Então vamos dizer que eu tenha um conceito num livro, tem tais e tais ideias, só que o escritor, ele já teve todo um trabalho mental de organizar aquele conceito de um jeito claro, de colocar isso em tópicos para que o leitor entendesse. Já tá prontinho, né? Tá prontinho. Então essa organização de ideias, esse gerenciamento de informações já está pronto no livro, tá? Então, quando eu tô lendo, eu já tô me acostumando com aquele gênero, com aquele tipo de organização, tá? Então, o meu cérebro automaticamente já está sendo trabalhado na parte técnica. Sim, porque o livro, ele
é a forma de comunicação que mais se pensa antes de executar. Antes de executar. Por exemplo, uma pregação, por mais que seja muito bem montada, às vezes vai coisas ali do improviso. Vai ter o fator. Só que a escrita não, tu escreve, não, isso aqui não ficou bom. Apaga. Na pregação não, se tu errou a palavra, se tu errou, faltou lá falar que tinha um cachorro no exemplo lá, já era, Já né? era. Passou aquele momento, né? Agora tu veja só, o livro, quando tu tá lendo, ele já tá organizando e te formatando nessa parte técnica de organização. Todos os detalhes estão ali. Né? Já estão ali. E o interessante é que já tá construído de um jeito lógico e linear. Tá? Então isso que é interessante, porque a pregação, para ser boa, ela é isso. Ela tem que ser construída de um jeito lógico e linear. Sim. Tá? Ela precisa ser construída de um jeito lógico e linear. Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Que eu preciso alimentar meu cérebro, eu preciso de algum jeito encontrar um canal, um jeito, uma forma de exercitar essa questão técnica da fala, tá? Essa questão também do conhecimento bíblico, mas principalmente a parte técnica da fala, né? Então, por exemplo, se o pregador conseguir refletir nas coisas de Deus, ter um momento de leitura da palavra lá no seu dia a dia das férias e ter um momento para ele poder desenvolver o cérebro na questão técnica, ele não abandonou os 3 pilares. Ele conseguiu manter de um jeito reduzido, de uma forma adaptada, que talvez essa adaptação ele vai conseguir levar ao longo do ano. E até melhorar, né, a sua performance, né, de estudo. Isso aí. Não, essas dicas é importante, só que assim, eu vejo que para tudo isso acontecer, a gente precisa de planejamento, né? A gente precisa se planejar, não adianta dizer, eu vou lá escutar o audiobook e não levar o fone, não levar o livro digital. Aí. Entende? Então acho que todas as dicas elas têm que ter um planejamento, né, bem feito, porque por exemplo, eu quero jogar videogame nas férias, tu vai levar videogame, né? Tá, o pregador vai levar a Bíblia, né? Eu vou acordar mais cedo para ler, beleza, mas o mais cedo quanto? Aí entra outra questão, comunicação, né? Porque geralmente não se tira férias sozinho. Tu tem a tua família. Tem a família. Né? Tu não pode também deixar isso a desejar, né? Isso é o momento que tem que passar em família. Então, assim, onde é que nós vamos amanhã? Como é que a gente vai fazer? Veja o roteiro, né? Vamos ver o roteiro, beleza. Vamos sair 10 horas, beleza. Então, assim, preciso de meia hora para me arrumar, então vou acordar 1 hora mais cedo. Isso. Meia hora de devocional. Então, tem que ter a comunicação, né? E fazer um bom planejamento para que isso aqui venha a ser executado, né? Que venha deixar o mínimo rodando, pelo menos. Né? Pensa um dia antes, né? O que nós vamos fazer amanhã? Sim. Tá, então tá. É tal coisa, e aí tu te organiza. Sim. E até, né, o pregador ali, dependendo se for, vamos dizer assim, o pilar da casa, tentar também trazer o devocional para a família. Isso aí. Né? Tentar forçar também a família a fazer o seu devocional. E aí, ou faz algum culto, ou tenta trazer no mesmo horário, ou tenta falar isso que a gente está falando e levantando a importância de manter esse contato com Deus. Eu acho que cabe aí também o pregador, antes de pregar para fora, pregar para dentro dessa casa. Né? Isso aí. E se ele é o pilar dessa casa, eu acho que tem que, né, ter atenção a isso também, né? Não pode deixar isso de fora. Isso aí, a família toda envolvida, né, nisso. Sim. Ter Deus ali no meio, né? No momento bom e ruim. Sim. Né? E equilibrar, né? Que nem a gente está aqui trazendo mais uma perspectiva da pessoa, né, que não tem o hábito de levar isso para as férias, mas tem pessoas que têm o hábito já forte de levar isso para as férias. E também só se preparar, só estudar nas férias também é um mau exemplo para a família, né? Não, tem que ter o equilíbrio. Existir o equilíbrio, né? É que nem a gente começou falando. Tu mantém Deus na agenda, os teus processos que tu fazia talvez de um jeito reduzido. Sim. Por exemplo, tu vai ler menos, tu vai estudar menos, tu não vai pregar talvez do jeito que era acostumado a pregar, né? Porque uma pregação leva tempo, né, meu povo? Tu vai pra igreja, tu te arruma, é 1h30 de culto, 2, talvez, deslocamento. Talvez não vai ter isso, mas tu vai pregar pro garçom, tu vai pregar pro amigo, tu vai pregar pro vizinho, tu vai estar atento às possibilidades de pregação, tu vai fazer um videozinho pregando, então tu vai reduzir talvez a tua performance, né? O teu tempo ali dedicado àquilo, né? Mas não pode parar de fazer. E passar tempo de qualidade com a família, né? Isso é importante. Isso eu acho que a coisa mais importante das férias é tu conseguir parar as suas atividades e passar com a família. E claro, também tem que ter Deus, mas tem que existir o equilíbrio, né? Não deixar esse equilíbrio de lado. Né?
Até porque o teu tempo de qualidade com a família pode gerar muita inspiração. Sim. Não, e é o maior exemplo, né? Que adianta ganhar todos no mundo e não ganhar a própria família. Né? E interessante, às vezes, vamos dizer que tu tá lá na praia, tá lá, e o jeito de tu tratar um filho, ou o esposo, a esposa, já tá servindo de modelo para quem tá na volta observando. Entende? A gentileza, o jeito, o trato, tudo isso fala. Sim. Né? Então a gente tem que estar atento. Não é porque a gente tá de férias num lugar diferente que a gente pode, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul, jogar a vaca no brejo. É verdade. Né? É verdade. Tem que ser cristão, tem que ser pregador o tempo todo. Pra família, pros de fora. Isso, pra Deus. Pra Deus. É isso aí. Então esse foi o podcast de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com alguém que tem interesse em ser pregador, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né, e melhorar tanto nós como outras pessoas como pregador. Amém? Amém.